E lá vamos nós com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões, com este humilde jornalista que vos fala aqui no canal do YouTube, né, na plataforma do YouTube. Você pode participar do Fatos, Informações e Opiniões, pode entrar em contato comigo, né? Pode entrar em contato aí, divulgar o seu evento, divulgar seu evento cultural, seu evento esportivo, seu evento solidário, enfim, né? O que nós tivermos aí, denúncias, né? Denúncias comprovadas, nós estaremos aqui como a voz da população no canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Pode participar do vídeo clicando ali, né, no joinha, deixando aí o seu like, comentando e divulgando, né, os nossos links aí nos grupos de WhatsApp e se inscrevendo, que é muito importante a sua inscrição no nosso canal. E nós temos aí a parceria da COP, né? O nosso primeiro parceiro aqui tem também a conveniência do Luiz Carlos Alzaker, né, que está sempre conosco também, e aos poucos, né? É um canal novo, que está engatinhando ainda, né? Mas já tem aí os seus parceiros, a COP Home Office é uma das, né? A COP que vem trazendo para você aí, traz aqui para Ponta Porã, perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. COP Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O COP Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa, alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a sua família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto e segurança, lazer e qualidade de vida, né? Então, procure já o escritório da COP Home Office, né? Ali na Rua Deputado Aral Moreira, COP Incorporadora e Construtora. O prédio fica ali na frente do Mercado Bom Gosto, né? E o escritório fica no anexo ali embaixo ali, né? Do supermercado Bom Gosto, né? Num dos boxes ali, é o primeiro. Você chegando ali pela Deputada Aral Moreira, antes de subir na escala rolante, né? Só chegar ali na frente, tá ali a maquete do prédio da COP Home Office, né? Que vem aí inovando e trazendo modernidade para Ponta Porã. Um prédio muito bonito que está em fase final aí, né? E que muito em breve Ponta Porã passará a ter embelezando aí o centro da cidade, toda a Princesinha dos Hervais. Bom, vamos lá com as informações então, falar da situação política, né, no Brasil. Há um projeto de anistia, né, em que se pede a participação aí de 250 assinatura, né? 257 deputados pelo menos. E hoje à tarde o deputado federal Nicolas Ferreira, deputado por Minas Gerais, ele vinha atualizando, né, esse número de deputados, né, que estão assinando aí a PL, né, o PL de anistia. Aliás, para pautar, né, a anistia na Câmara, né, faltam apenas 35 assinaturas, segundo o Nicolas, né? Primeiro, ele disse que faltam 35 assinaturas para pautar no plenário da Câmara o requerimento de urgência do projeto de lei que anistia os condenados, né, pelos atos de 8 de janeiro de 2023, né? Segundo ele, numa publicação, ele disse: já são 213 deputados a favor da anistia, faltam apenas 44 assinaturas para a urgência. E logo depois o parlamentar escreveu: temos 222 assinaturas pela urgência da anistia, faltam apenas 35, né? E ele fez uma nova atualização, né? Já são agora são 235 assinaturas, faltam então 22 assinaturas. Como eu venho dizendo já há algum tempo, vai chegar ao número de 257 assinaturas para pautar a urgência do PL da anistia na Câmara dos Deputados. E esse número talvez seja atingido ainda hoje, né? O número de deputados que vão assinar aí esse PL, pedindo urgência, né, para o PL de anistia na Câmara dos Deputados. Então já faltam
atualizados os números, né, até a gravação do nosso Fatos, Informações e Opiniões, né, faltavam 22 deputados para completar 257 necessários para pautar com urgência, né, a pauta do PL da anistia. Bom, seguindo aqui com as informações e informações internacionais, né, Trump está fulminante e com enorme disposição de enfrentar todos os desafios nos Estados Unidos. Ele informou nesta quarta-feira que vai aumentar a tarifa para 125% contra a China, medida que acontece após o país asiático reagir com a taxação de 85% de produtos importados dos Estados Unidos. O presidente anunciou que, além de aumentar as tarifas, vai reduzir por 90 dias as taxas aplicadas a outros países de forma recíproca, né? Isso quer dizer aqueles países que foram negociar diretamente com ele. Com base na falta de respeito que a China, o que o Trump escreveu agora há pouco, né? Ou hoje, né? Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato. Em algum momento, esperançosamente, em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis, escreveu, né, o presidente norte-americano Donald Trump, e que afirmou, né, que após os 75 países convocarem representantes dos Estados Unidos, incluindo os departamentos de comércio e tesouro, para negociar questões como tarifas, barreiras comerciais e manipulação cambial, decidiu autorizar uma pausa de 90 dias e aplicar uma tarifa recíproca reduzida de 10% com efeito imediato, desde que esses países não retaliem de forma alguma contra os Estados Unidos. Ou seja, aqueles países que foram negociar, que foram diretamente no presidente norte-americano, eles vão ter, né, esses 90 dias, né, de prazo aí do Donald Trump, né, que com efeito imediato, né, essa é a aplicação da tarifa recíproca reduzida de 10%, né, que foi sancionado hoje pelo presidente norte-americano Donald Trump. E a partir de hoje, dia 9 de abril, né, entram em vigor aí as novas tarifas impostas por Donald Trump, que elevam as taxas sobre produtos chineses a impressionantes 3 dígitos. Essa medida representa uma escalada significativa na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, intensificando as tensões globais e provocando reações adversas nos mercados financeiros. A guerra econômica entre Estados Unidos e China não dá sinais de trégua, pelo contrário, está escalando e rápido. Após o governo americano impor tarifas de até 104% sobre veículos elétricos chineses, Pequim não apenas se recusou a ceder, como mantém firmes suas contrataxas sobre produtos americanos, sugerindo que está pronta para levar o embate até as últimas consequências. O reflexo veio com força, né? O yuan despencou ao menor nível em 16 meses, chegando a 7,34 por dólar. O yuan, a moeda chinesa, escorrega em meio ao medo de investidores, a fuga de capitais e a crescente percepção de que o dragão vermelho comunista já não tem mais o mesmo fôlego econômico. O Banco Central chinês tenta conter o colapso cambial com intervenções artificiais, mas os sinais de fragilidade são cada vez mais difíceis de esconder. A situação interna só piora, né? Crise imobiliária sem fim, deflação, desaceleração do consumo, fábricas migrando para a Índia, Vietnã e México. Em vez de reconhecer o abalo, Pequim dobra a aposta e convoca sua cúpula econômica para um pacote de emergência que promete mais estímulos, menos transparências e zero autocrítica. Enquanto isso, Donald Trump reativa alianças estratégicas com Taiwan, Japão e Coreia, irritando profundamente o regime de Xi Jinping. Para Pequim, isso não é só uma provocação comercial, é uma afronta geopolítica e uma ameaça à soberania. A tensão ultrapassa o campo econômico e avança perigosamente em direção a um cenário de confronto diplomático. E estamos assistindo ao início, né, de uma nova Guerra Fria, seria, né? Só que agora em ritmo acelerado e com armas econômicas mais letais. E quando o motor da globalização entra em colapso, o impacto não para em Pequim, né? Ele impacta cadeias de produção, mercados financeiros e decisões estratégicas em todos os continentes, em todo o mundo, né? Não tem jeito.
E é o que a gente vê aí, né? Parece que nós estamos numa situação aí meio tensa, né? Meio não, é completamente tensa, né? E aí nós temos um presidente que é super inteligente, né? Que não perde a mania de falar besteira e querer se aparecer em meio ao caos para provocar mais caos ainda, né? Em meio à intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e a China, o presidente petista, essa anta, né, o Lula, afirmou que o Brasil está preparado. Ele afirmou que o Brasil está preparado para enfrentar as turbulências econômicas globais, mesmo diante da valorização do dólar e das tensões provocadas pelas novas tarifas impostas pelo governo norte-americano. Ele disse assim: que o presidente Trump pode falar o que quiser, o Brasil está seguro, declarou Lula durante a entrevista. O Brasil nunca vai estar seguro nas mãos dessa gente aí, né? O Brasil nunca vai estar seguro nas mãos desses comunistas, ele nunca, né? É um bravateiro, né? É alguém que joga com cartas que não tem, né? Joga um carteado e tenta passar a impressão para os outros competidores de que ele está bem, mas não está, e todo mundo sabe que não está. O comentário foi feito depois, 2 dias, né, após entrar em vigor as tarifas comerciais dos Estados Unidos, que afetam mais de 180 países, incluindo o Brasil. A medida já provocou a reação da China e tem gerado incerteza nos mercados. Mas o que a gente fica impressionado é com um monte de asneira que esse maluco aí, né, que está na presidência aí, que esse demente que está na presidência aí fala, né? Aproveita da situação para mostrar uma força que não tem. A gente não quer falar e nem divulgar essas coisas, mas nós estamos aqui para isso, né? E o ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, anunciou oficialmente sua saída do cargo na noite de ontem, entregando pessoalmente seu pedido de demissão a Lula. A decisão veio após o político maranhense tornar-se alvo de denúncias por suspeitas de corrupção feitas pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. E ele divulgou uma nota, né? Dizendo que, abre aspas, né, para o Juscelino Filho: saio por acreditar que neste momento o mais importante é proteger o projeto de país que ajudamos a construir e em que sigo acreditando. O país que ele ajudou a construir é o que está sendo destruído agora, né? Por essa cúpula toda aí, né? Segundo o ex-ministro, sua gestão no Ministério das Comunicações foi marcada por avanços significativos, especialmente na ampliação do acesso à internet. Ele citou a instalação de 12 mil quilômetros de fibra ótica na Amazônia e a entrega de mais de 56 mil computadores em comunidades carentes e a implementação da TV 3.0 como parte do legado que deixou, né? E disse que trabalhar por um país onde a inclusão digital não seja privilégio, mas direito, levar a internet onde antes só havia isolamento, segundo ele, né? Escreveu em nota. Juscelino também destacou o destravamento do FUST, com mais de 3 bilhões investidos em inclusão digital. Mas as acusações que foram imputadas a ele, né, as acusações ao ministro, ele diz que são inverdades, né? O agora ex-ministro optou por aguardar o retorno do presidente Lula ao Brasil após viagem a Honduras para formalizar a sua saída, a fim de evitar constrangimentos públicos, né? A atitude ocorre em conformidade com declarações feitas pelo próprio presidente em 2023, quando afirmou que afastaria membros do governo denunciados formalmente por órgãos de investigação. Com a exoneração, Juscelino Filho retorna à Câmara dos Deputados como representante do União Brasil pelo Maranhão. Ele encerra sua nota agradecendo a equipe do Ministério, ao presidente Lula, ao partido e ao povo maranhense, enfatizando assim o seu orgulho por representar o Estado. E o Brasil vivendo seus dias de terror, que não param, né, de crescer, cada dia pior, né? E a Justiça dos Estados Unidos, né, avança em ação de Martins no caso de da suposta fraude de registros, né? Hoje, o juiz Gregory Presnell, da Corte Distrital do Distrito Central da Flórida, deu seguimento ao processo movido por Felipe Martins contra o Departamento de Segurança Interna, DHS, e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. O processo visa esclarecer suposto registro migratório falso que mostrou a presença de Martins em Orlando em 30 de dezembro de 2022, documentos revelados pela revista Oeste, mas
que mostram que o ex-assessor da presidência para assuntos internacionais estava no Brasil naquela data, em virtude da informação do Departamento de Segurança Interna, o DHS. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou prender Martins no ano passado e o manteve na cadeia por 6 meses. Durante a audiência de hoje, Presnell fixou prazo para a apresentação do chamado Dispositive Motions. Resumidamente, são petições processuais que permitem às partes requererem o encerramento antecipado da ação com base nos fatos e provas apresentados até ali, sem necessidade de julgamento completo e visando a uma conclusão mais célere do processo. Sendo assim, se forem aceitos esses pedidos, permitirão que o caso possa ser resolvido por decisão sumária, se o magistrado entender não haver controvérsia relevante sobre os fatos essenciais. Além disso, Presnell autorizou a abertura da fase chamada Discovery, que permite a produção de provas, a coleta de documentos e a troca de informações entre as partes. Essa etapa pode ser considerada equivalente à fase de instrução no sistema processual brasileiro, né? E, de acordo com a defesa de Martins, os dados incorretos surgiram em abril de 2024, quando ele já se encontrava preso no Brasil e indicavam uma suposta entrada nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Informação posteriormente retificada pelo governo norte-americano, que removeu o registro em julho daquele ano e reconheceu como última entrada válida em uma viagem realizada em setembro de 2022. E as inconsistências apontadas pela defesa e que realmente são inconsistentes, né? Tem o nome incorreto, ao invés de Felipe, como é o nome dele, Felipe Martins, estava escrito com E, Felipe. A classe de visto diferente da utilizada por Martins, o número de passaporte oficialmente cancelado e inativo desde fevereiro de 2021. Então, inconsistente mesmo, né? E os Estados Unidos avançou aí nessa ação do Martins no caso de suposta fraude de registros, né? Foi mais uma mentira inventada pela cúpula, né, jurídica do Brasil, que tenta de qualquer forma envolver Bolsonaro e seus aliados em crimes, né? Tentam imputar crimes a Bolsonaro e seus aliados, os quais eles denominam extrema-direita. Vamos para a parte esportiva do nosso Fatos, Informações e Opiniões. 6 jornalistas foram afastados pela ESPN Brasil após participarem da edição do programa Linha de Passe, exibido ao vivo na segunda-feira, 7 de abril, onde fizeram críticas contundentes à Confederação Brasileira de Futebol e ao seu presidente Edinaldo Rodrigues. A ação da emissora aconteceu após as pressões da própria confederação, segundo relatos confirmados por diferentes fontes. Participaram da bancada na segunda-feira os jornalistas Ginha Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner e William Tavares. Além deles, Dimas Coped também foi retirado da programação durante a discussão. O grupo repercutiu as denúncias detalhadas por uma reportagem da revista Piauí, que acusava a CBF de financiar viagens de luxo ao Catar para aliados do presidente da entidade durante a Copa do Mundo de 2022. O pacote incluía hospedagens em hotéis de alto padrão, ingressos para os jogos e até o uso de cartões corporativos da Confederação Brasileira de Futebol. A publicação da Piauí levantou sérias questões sobre a gestão da entidade, mas conforme observado pelos jornalistas na segunda-feira, ou pelo jornalista Ginha Oddi e pelos demais, o tema recebeu pouca atenção da mídia esportiva, né, que não teve interesse nenhum em divulgar as falcatruas. E aí, antes do programa ir ao ar, o jornalista Ginha Oddi, ele escreveu o seguinte: manifestei ontem no Linha meu inconformismo com a pouca repercussão da matéria da revista Piauí sobre a gestão da CBF. Muitos reforçaram que a própria ESPN pouco repercutiu. Eu mesmo afirmei isso. Pois bem, informo que o Linha de Passe de hoje, 22 horas, será todo dedicado ao tema, escreveu ele em seu perfil no X, né? E antes do programa ir ao ar na segunda-feira. E fontes ligadas à ESPN confirmaram que após as pressões diretas da CBF, a alta direção da emissora decidiu intervir, promovendo alterações na escala dos jornalistas a partir da terça-feira, 8 de abril, né? E vale lembrar que a ESPN mantém atualmente um contrato de transmissão com a CBF para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, o que levanta suspeitas de conflito de interesses. Edinaldo Rodrigues
foi reconduzido recentemente ao cargo de presidente da CBF por aclamação, sem oposição, recebendo apoio unânime de todas as federações estaduais dos clubes da Série A e B. As assessorias da ESPN e a da CBF foram procuradas para comentar o caso, mas ainda não emitiram nota oficial. Seguindo com as informações, ontem nós tivemos Libertadores, né? Libertadores da América, nós tivemos jogos pela segunda rodada da fase de grupos. O Botafogo ganhou do Carabobo por 2-0. O Libertad ganhou do Talheres por 2-0. O Peñarol fez 2-0 no Clube Deportivo San Antonio Bulo Bulo. E o River Plate, lá no Monumental de Nunes, empatou em 0-0 com o Barcelona de Guayaquil. O Estudiantes perdeu em casa para a Universidade do Chile por 2-1. E o Independente del Valle ganhou do Universitário do Peru por 1-0. Hoje tem Olímpia e Vélez Sarsfield. Nacional do Uruguai enfrenta o Bahia. O Bolívar vai jogar contra o Sporting Cristal. O Flamengo joga contra o Central Córdoba. Hoje também tem Palmeiras e Cerro Porteño. E LDU Quito contra o Deportivo Táchira. Amanhã o Racing Argentino enfrenta o Bucaramanga. O Internacional joga contra o Atlético Nacional de Medellín. O Colo-Colo joga amanhã contra o Fortaleza. E encerrando a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo enfrenta o Alianza Lima do Peru, jogando no Morumbis. Pela Copa Sul-Americana, nós tivemos jogos também ontem pela segunda rodada da fase de grupos. O Caracas empatou com o Cienciano em 2-2. O Grêmio ganhou do Clube Atlético Grau por 2-0. Independiente da Argentina ganhou do Boston River por 2-1. O América de Cali empatou com o Corinthians em 1-1. O Godoy Cruz ganhou do Esportivo Luquenho por 2-0. O Vasco fez 1-0 no Puerto Cabello. Nós tivemos hoje nós temos Huracan e Racing do Uruguai, Palestino e União Santa Fé, Cruzeiro e Muxucruna, Lanús e Melgar e União Espanhola e Once Caldas encerram a quarta-feira, né? Amanhã nós temos o Defensa e Justiça enfrentando o Vitória, o Atlético Mineiro jogando contra o Deportes Iquique, o Fluminense joga contra o Clube Gualberto Villarroel, né? Villarroel, não é Villarreal, é Villarroel. O Guarani do Paraguai enfrenta o Nacional Potosí e a Universidade Católica enfrenta o Cerro Largo. Pela Copa do Brasil, nós tivemos um sorteio hoje. A CBF realizou o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, definindo os 16 jogos. Os destaques ficam por conta do duelo entre Palmeiras e Ceará, o único confronto da Série A, e do encontro estadual entre Corinthians e Novo Horizontino. O São Paulo enfrenta o Náutico, enquanto que o Santos terá pela frente o CRB. Os duelos de ida estão previstos para ocorrer em 30 de abril e os de volta em 21 de maio. Em caso de igualdade no placar agregado, né, a decisão será nos pênaltis. A final está marcada para os dias 2 e 9 de setembro. Confrontos, então, da terceira fase da Copa do Brasil: Operário Paranaense e Vasco da Gama, Fluminense do Rio e Aparecidense de Goiás, Paysandu e Bahia, Botafogo e Capital do Distrito Federal, Internacional e Maracanã do Ceará, Retrô de Pernambuco contra o Fortaleza, o Brusque Catarinense contra o Atlético Paranaense, o Ceará vai enfrentar o Palmeiras, o Maringá pega o Atlético Mineiro, o Maringá Paranaense, né, pega o Atlético Mineiro, o Botafogo da Paraíba enfrenta o Flamengo do Rio, o São Paulo vai enfrentar o Náutico, o Timbu pernambucano, o Cruzeiro joga contra o Vila Nova de Goiás, o Santos vai enfrentar o CRB de Alagoas, Novo Horizontino e Corinthians fazem o clássico de São Paulo, o jogo regional de São Paulo, o Criciúma vai jogar contra o Bragantino e o CSA de Alagoas enfrenta o Grêmio de Porto Alegre. São jogos aí da terceira fase da Copa do Brasil. São essas as informações por hoje. Claro que surgindo informações urgentes nós estaremos aqui trazendo para você. Mas sempre gravamos, né, e jogamos no ar aí o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões no fim no fim da tarde, né, início da noite aí de cada dia aí, né. Nós esperamos as notícias fecharem para fazer um apanhado geral e trazer para o nosso público aqui. Está crescendo, e está crescendo o nosso público aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.